Olá, meu nome é Diogo Hudson e eu vou conversar com você sobre perfis comportamentais. Existem 4 perfis comportamentais e é exatamente em cima desses 4 perfis comportamentais que você pode gerenciar as pessoas, que você pode olhar para as pessoas e falar assim, nossa, essa pessoa tem essa atividade, mas não se encaixa com o perfil dela. Essa outra pessoa ali tem uma atividade que ela está fazendo que está indo muito bem, mas eu acabei de delegar uma outra atividade para ela e ela não está indo tão bem assim. Então eu vou falar sobre esses 4 perfis, você vê onde você se encaixa como líder e você vê também onde que essas pessoas aí que estão ao seu redor podem se encaixar nas suas atividades e nas suas funções no seu dia a dia. Existem 4 perfis de personalidade. Esses 4 perfis eu vou aqui abordar como se fossem animais. O primeiro animal é um tubarão, é o primeiro perfil comportamental. O tubarão é aquele que gosta de fazer rápido. Não importa exatamente a metodologia, não importa se vai ofender uma pessoa, se vai ofender outra pessoa, não importa muito a parte relacional. O tubarão é diretamente focado no resultado. Se ele tiver que passar por cima de alguém, ele vai passar. O intuito dele é fazer rápido, é chegar no resultado rápido. O perfil do tubarão é o perfil, às vezes, daquele gerente de vendas. Aquele gerente de vendas que ele vira para as pessoas e fala assim, olha, eu quero resultado, não importa como, tem que vender, não importa o jeito de vender, não importa o que o cliente está falando, não importa o que vocês estão sentindo, o que importa é chegar ao resultado. Existe o lado muito positivo e existe o lado muito negativo. Vamos começar pelos lados, pelas questões negativas aí do tubarão. O tubarão, quando ele é muito incisivo, ele simplesmente corta relacionamentos. E quando ele corta relacionamentos, às vezes ele ganha a antipatia das pessoas. Como líder, quando você ganha a antipatia das pessoas, você muda totalmente a maneira que as pessoas têm de acreditar em você. Então as pessoas passam às vezes a temer a tua liderança, às vezes as pessoas passam a trabalhar as entrelinhas na comunicação, às vezes elas não falam 100% da verdade e isso é muito negativo. Agora, o tubarão também tem uma outra questão que é extremamente positiva. O tubarão ele é focado em resultados. Às vezes no dia a dia da empresa é necessário você ter tubarões, inclusive tubarões liderando, porque às vezes as pessoas são muito presas aos métodos, são muito presas ao planejamento, muito presas ao idealismo e o que faz o grande resultado é a atitude, é a execução, é a ação. O tubarão vai fazer com que as pessoas entrem em ação. O tubarão é ação pura, o tubarão é focado. Se você colocar o tubarão no meio de outras pessoas, ele vai sempre focar no resultado. Não importa a ladainha que você está falando, não importa as dificuldades que você tem, o tubarão vai olhar para você perguntando se você fez ou se você não fez, se você chegou ao resultado ou se você não chegou ao resultado. Portanto, o tubarão é fazer rápido. Se você tem algum tubarão na sua equipe, coloque ele focado exatamente no resultado, coloque ele numa atividade fim, coloque ele gerenciando as pessoas com foco em resultado. Agora, não espere do tubarão um grande relacionamento interpessoal. Se você tem tubarões na sua equipe ou se você é um tubarão, se gerencie em relação a essa questão que é o relacionamento interpessoal. Às vezes você fala uma coisa e você não lembra, mas quem ouviu vai ficar com aquela marca. Bom, agora eu vou falar com você o segundo perfil comportamental, que é o perfil do gato. Quando a gente coloca um gato de verdade, que você chega em casa, é diferente do cachorro, não é? O cachorro faz uma festa. O cachorro chega, ele vai em cima de você, ele cheira você, ele vai e pula em você. O gato não, o gato olha pra você e continua no mesmo lugar. Ele tem um conforto e ele gosta de conforto. O perfil das pessoas que tem o gato predominante são as pessoas que ficam ali no conforto. Aquelas pessoas que ela tem um bom relacionamento interpessoal, ela tem afeto, ela tem, mas ela não luta para poder ter uma iniciativa, ter uma proatividade. O perfil do gato é o perfil, por exemplo, de uma secretária, que ela espera o líder pedir para que ela faça. Esse é o perfil do gato. Existe liderança como gato? Existe sim, mas sempre a liderança como gato vai ter alguém mandando e a pessoa vai executar aquilo que pedem para mandar. O perfil do gato é um perfil relacional. O perfil do gato tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, o lado negativo é que quando você pisa no calo do gato, ele mostra suas unhas. O gato, ele por ser observador, por ele ser calado, a partir do momento que ele é incomodado, ele tem uma reação que ninguém espera. Então, o gato, ele tem essa peculiaridade. Agora, tem um lado muito positivo do gato. O gato é introspectivo, ele é observador, ele não te incomoda. E ele executa exatamente aquilo que você pede para ele executar. Não espere que ele tenha uma iniciativa para poder fazer uma coisa diferente. Não espere isso do gato. Não espere que ele seja criativo. O gato não é tão criativo assim. Mas o gato, ele é relacional.
ele se dá muito bem com você, ele se dá muito bem com outras pessoas, mas ele consegue observar muito e executar dentro daquilo que você pede para ele executar. Não espere nada mais. Você tem algum gato na sua equipe? Você tem esse perfil como gato? Você é uma pessoa que precisa de segurança, precisa de estabilidade para tomar suas decisões? Tome cuidado, porque o mundo é feito de incertezas. E se você fica na segurança, se você fica na estabilidade, você está numa coisa chamada apego. Quanto mais você se apega a alguma tomada de decisão, quanto mais você se apega a alguma questão de estabilidade, de segurança, você deixa de correr riscos. Então você pode ficar a vida inteira, às vezes, esperando para tomar uma decisão e às vezes no momento que você toma a decisão, aquela oportunidade já passou. Vamos agora para um terceiro tipo de perfil. O terceiro tipo de perfil é o perfil do lobo. O lobo é aquele meticuloso, é aquele que consegue ser muito metódico. Geralmente é o perfil de uma pessoa na área financeira, na área de auditoria, na área de controladoria, aquela pessoa muito presa ao método. Olha, a metodologia é essa, a gestão do projeto é essa, nada pode sair dessa gestão de projeto, o orçamento é esse, a gente tem que obedecer esse orçamento. O lobo, ele é muito metódico. O lobo, ele não é muito flexionado a emoções. O lobo, ele não sente tanto as coisas. Todas as tomadas de decisões do lobo são diretamente ligadas ao racional. Então tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo do lobo é exatamente essa frieza, essa forma de ser muito calculista. O lobo, ele é muito metódico. Ele o tempo inteiro, ele planeja. E se a execução sai um pouco daquilo que ele planejou, ele começa às vezes a entrar em pânico. Ele não consegue ter flexibilidade na execução da tarefa, na execução do trabalho. Então, esse é um lado muito negativo do lobo. Mas existe um lado extremamente positivo, que é exatamente essa questão da organização. Todo tubarão, todo golfinho, que a gente vai falar daqui a pouco, necessita de um lobo. Todo gato necessita de um lobo, porque se você não tem planejamento dentro de uma empresa, se você não tem monitoramento, se você não tem controle, de nada adianta a execução, porque a execução pode ser falha, a execução pode ser inclusive em excesso. Então o lobo vai trabalhar exatamente cortando os custos, exatamente monitorando o tempo. O lobo trabalha no planejamento. Então se você tem um perfil de lobo dentro da sua empresa, ou se você é lobo e você está liderando, apenas tome cuidado para você não ficar muito no campo das ideias, nem muito preso a métodos, porque métodos podem falhar. Agora, pessoas podem surpreender e dar um resultado fantástico. O próximo perfil comportamental que eu vou falar é o perfil do golfinho. Alguns métodos chamam também esse perfil de águia. Tanto o golfinho quanto a águia têm os mesmos comportamentos. O golfinho, ele é muito inteligente, o golfinho, ele é muito criativo, o golfinho, ele tem uma iniciativa enorme. Só que o lado negativo do golfinho é que às vezes ele é criativo demais, às vezes ele é sonhador demais e às vezes ele viaja na maionese. O perfil da águia ou do golfinho, como você quiser chamar, é um perfil extremamente empreendedor. Ele desbrava, ele vai lá, ele faz, ele acontece, ele é criativo, ele é auspicioso. Mas ao mesmo tempo, se ele não tem ao lado os outros perfis para poder executar, para poder organizar, para poder controlar, para poder planejar, o golfinho, ele não consegue nadar e chegar no seu objetivo. Simplesmente porque o golfinho, ele trabalha muito o empreendedorismo e a criatividade, mas às vezes para você realizar, você tem que ter um pouco de pé no chão. Portanto, se você tem esse perfil do golfinho, eu peço para que você tome cuidado nas suas tomadas de decisões, para você não confundir aquilo que é verdade com aquilo que é realidade. Portanto, falamos sobre 4 perfis comportamentais e seria interessante que você refletisse sobre esse perfil comportamental. Como é que você pode melhorar cada um desses perfis? E principalmente, se você tem um perfil desse que é predominante, como é que você faz para poder potencializar esse perfil? Será que você potencializando esse perfil, você não consegue aguçar os seus comportamentos, os comportamentos que são, na verdade, suas reais virtudes? Se você tem alguns comportamentos que são diferenciados, é exatamente esse que é o seu fator que vai te fazer crescer.